Tudo bem? Voltando com mais uma demonstração aqui do QuantoExpresso. No caso a gente vai fazer por níquel, tá? A gente vai estudar usando o níquel como é que fica as contribuições dos spins, né? Como os spins vão influenciar nas bandas de energia. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu montei tudo, ele vai fazer tudo numa corrida só, tá? Então eu coloquei, eu vou falar das partes que eu coloquei aqui nesse arquivo bash. Então a gente vai ver como é que ele vai correr. Então a primeira coisa que eu fiz foi colocar justamente aonde estão os arquivos executáveis. Então eu criei pseudo underline D, onde estão meus pseudo potenciais, locais onde ele vai sair e o arquivo, o nome do arquivo. Os valores da magnetização, se eu tenho um elemento e eu quero determinar qual o valor da magnetização dele, do momento magnético daquele elemento, eu não tenho o experimental. Então o que a gente faz? A gente precisa determinar qual vai ser. Isso não serve só para elemento, tá? Então eu tenho que determinar qual o valor que eu devo usar dentro, tá? Do arquivo de entrada do QuantoExpresso. Então o que a gente faz aqui? Primeira coisa que a gente está fazendo, a gente fez a descrição, tá? Para dentro do arquivo input. Que é esse arquivo? Tá aqui. Primeiro arquivo, cálculo autoconsistente do níquel. O níquel, ele é paramagnético e eu quero saber como é a influência do spin nesses caras. Desculpa, ele é ferromagnético, tá? Ele é ferromagnético, eu quero saber como é a influência do spin up e spin down nas bandas dele. Então, o que eu estou fazendo aqui? Primeiro eu tenho que informar o QuantoExpresso. Então eu coloco nspin igual a 2. Depois eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar variando esse cara aqui. Eu vou variar ele primeiro 0, 0,1, 0,2, 3 até 2. É isso que eu vou fazer, tá? E os capões aqui, como eu estou apenas demonstrando para vocês, eu não queria que os cálculos demorassem muito, eu coloquei 2, 2, 2. Mas o correto seria eu colocar, sei lá, 14, 20, achasse uma estrutura bem grande. Por quê? Porque eu não vou fazer, depois que eu acabar o resultado autoconsistente, eu já vou direto para calcular as bandas, tá? Então eu não vou ter uma segunda etapa, eu vou passar logo para a terceira etapa. Lembra que a gente separa sempre em etapas: autoconsistente, não autoconsistente e o que eu quero, bandas, densidade de estados, etc. Pois é, aqui eu já vou pular. Então o ideal é que isso seja grande, mas como eu só estou mostrando para vocês, eu coloquei rápido. Mesmo assim, cada cálculo demora 6 minutos e está levando mais de 1h30 mais ou menos, tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai substituir as magnetizações aqui pelos valores, tá? Esse valor bem aqui, ó, ele está substituindo. Então ele vai substituir por esses valores. Ele muda o nome, tá? Ele vai mudar o nome. E aí ele salva tudo no arquivo temporário. Isso aqui é só para saber quem está, o cálculo que ele está fazendo. Então ele está rodando com 4, certo? 4 processadores. E ele vai me dizer se o cálculo foi finalizado ou teve erro. Ele vai extrair a energia, a magnetização absoluta, a convergência e as interações. Então ele vai dizer se houve interação ou não, se convergiu ou não, tá? E aí a gente ele vai extrair a energia total. Pode ver que ele usa um grep para energia total. Ele vai extrair a magnetização usando um grep, a magnetização absoluta. Isso tudo ele vai gravar num arquivo,
tá? Tá aqui o arquivo que ele está gravando. E ele vai fazer isso, vai verificar a convergência e salvar os resultados no arquivo. Então ele vai salvar esses resultados nesse arquivo aqui, ó, resultados file, result file. Então, o que a gente tem? Quando ele terminar o cálculo, ele vai gerar um relatório. Esse relatório está aqui dentro, ó, dentro de magnetização REPL. Então ele vai gerar esse relatório, ele vai ler os resultados de cada lugar, vai fazer uma análise, vai te informar qual o melhor, qual o estado mais estável da magnetização. Energia total é a convergência de magnetização, tá? Por célula. Então, no caso, por célula unitária. Então ele vai gerar esse relatório e no finalzinho vai plotar os resultados. Esses resultados ele vai criar um arquivo PostScript e vai executar o comando, tá? Plot script. E aí ele vai mostrar o gráfico. Então vai criar tudo, tá? Ele vai, o meu programa, esse é o meu programa principal, tá aqui. Então ele vai criar diretório, vai criar base e vai fazer tudo isso aqui pra gente. Você não precisa fazer algo tão complicado assim, mas o que interessa pra gente é isso aqui, tá? Essa função para criar os arquivos variando. Então bora ver como isso vai ficar. Então eu venho aqui simplesmente abrir terminal, tá? Tá ali ele. Eu vou executar esse cara. Quando executa esse cara, ele está criando um arquivo temporário. Ele cria uma pasta temporária. Ele está criando o primeiro arquivo que ele salvou. Depois ele vai, tá aqui ele fazendo os cálculos. Então ele toma como base esse arquivo e ele vai alterar a saída desse arquivo. Então tá aqui o primeiro, ó. Então ele pegou esse primeiro, magnetização 001, e tá fazendo todos os cálculos, tá? Para cada magnetização, e assim ele vai até o final. E aí ele vai salvar aqui dentro, ó, certo? Então ele vai salvar a magnetização inicial que eu coloquei, a energia no final do cálculo, a total, a absoluta, se houve convergência e se houve interações. É isso que ele vai fazer. E ele vai fazer esse resultado até 2.0. Então eu vou dar uma pausa no vídeo e a gente volta com todos os resultados para a gente ver como ficaram esses cálculos, ok? Então é isso aí. Só um instante. Bem, pessoal, estamos de volta. Os cálculos acabaram, tá? Então vou abrir aqui para a gente dar uma olhada. Primeiro ele fez 001, depois ele fez 0.1, depois ele fez 0.2, 0.3 e ele foi até 2.0. Então, ó, arquivo de saída foram, o primeiro ele levou 13 minutos, tá? Então ele levou 13 minutos. Total, achou magnetização total 0, certo? Então ele achou magnetização total 0. Achou energia de Fermi 17, energia total menos 343.3. Então, e aqui ele tem, ó, spin down, spin up, certo? Então ele está aqui, spin up, spin down. Então ele determinou spin up, spin down, ok? Segundo, vamos ver, ele levou 6 minutos. Já achou magnetização 0.5 e 0.62 absoluta, a energia menos 343.3. já a energia de Fermi já achou 18. Então você tem aqui spin up, spin down, ok?
Então ele fez para cada um, 2, 3, 4 e assim por diante. O que ele gera? Ele vai gerar o resultado. Então tá aqui o resultado, todos os cálculos, a magnetização 0,1, 0,2. Então a gente pega aqui, ó, olha aqui, ó, magnetização 0,2. Então ele foi aqui, ó, 2, 1,5. Ele fez, calculou a energia para cada, o valor da magnetização total, da magnetização absoluta. Houve convergência, teve interação? Teve. Então ele fez esses cálculos. Ele gera a magnetização, o registro desses valores todos. Novamente ficou até meio redundante porque ficou repetido, né? Então tá aqui, ó, níquel, um relatório do teste de magnetização. Ele determinou o valor de energia, a magnetização 0,5, 0,5, tá? Ele achou. Então tá aqui. A gente pode fazer o seguinte, tem um relatório rápido. Vou abrir aqui, vamos ver esse relatório rápido. Opa, análise rápida. Vamos ver como é que fica. Tá aqui, ele está fazendo uma análise rápida. Deixa eu abrir. Convergiu com 14 etapas. As magnetizações que ele achou, as 3, foram esta, com valor, com os seguintes valores de energia. Foi no 0,1, 0,2, 0,5, magnetização total, tá? O experimental do níquel é aproximadamente 0,6 e os cálculos de DFT ele ficam entre 0,5 e 0,7. Então, geralmente, quando você for olhar na internet, nos manuais que você achar, nos testes, os caras sempre vão colocar para o níquel 0,7. Tá? Então aqui no caso a gente determinou com 0,5. Então teste relatório. Vamos ver como é que fica o gráfico. Então eu tenho um arquivo aqui, ó, que ele vai plotar. Isso tudo estava lá dentro, ele salvou. Então tá aqui, magnetização total. Bora ver como é que vai ficar isso aí. Eu vou abrir aqui. Ele gerou ali, tá? Gerou. Tá aqui o resultado. Então eu tenho energia total vezes a magnetização. Ele começou aqui com 0, ele saiu baixando, certo? A magnetização convergida vezes a magnetização inicial. Então a gente tem. Então a gente foi de 0 até 2,0. Que foi como ela começou a magnetização, né? Iniciou. A gente tem interações de convergência e a gente tem energia versus magnetização. Então foi de 0, estabilizou em 0,05. Então tá aí. Então dessa forma a gente determina um valor de uma magnetização, tá? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular, eu já sei qual é o valor da minha magnetização, a gente vai calcular as bandas. Então bora ver como é que fica o cálculo de bandas, tá beleza? Então eu vou dar uma pausa e a gente vai para lá. Estamos de volta, bora calcular as bandas de energia. Agora vou pegar o meu arquivo de entrada. Estou determinando para ele onde estão meus pseudopotenciais. Vai ser aqui na raiz mesmo. Olha o valor de magnetização que a gente está pegando aqui, 0,5, que a gente calculou lá atrás, tá? Então eu vou usar esse cara. E agora eu estou usando, ó, eu aumentei o número dessas malhas, tá?
Então estou colocando 14, 14, 14. Por quê? Porque depois que eu calcular o autoconsistente, eu já vou pular para bandas. Já vou fazer o cálculo de bandas. Então ele vai dar a mesma coisa, o cálculo de bandas, só que a diferença é que eu estou colocando agora o que eu estou calculando, tá? Então tá aqui. Então foi isso que mudou. Somente isso aí. Aí eu disse assim, meu, pô, mas não tinha que fazer o cálculo autoconsistente? Não, no caso eu peguei, eu tô colocando aqui, ó. E também ele é um metal. Geralmente com metais eu posso fazer isso, tá? Então não tem tanto problema. Mas o mais indicado eu ter um cálculo não autoconsistente, tá? Para ele fazer essas descrições melhores. Até aqui eu não vou gerar a densidade de estados, eu simplesmente quero analisar as bandas. E aí eu vou ter duas situações. A primeira, as bandas geradas com spin down, tá? E vou ter com spin up. O que eu tenho aqui? Ele está me dizendo aonde está o arquivo de saída, qual o prefixo onde estão as funções de onda, o nome de saída aqui que vai armazenar as informações e a componente de spin. No caso, o spin up vai ser o spin 1 e o spin down vai ser a componente 2. É isso que eu estou dizendo aqui, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai abrir aqui o terminal e vai colocar pw.x alt e eu vou mandar ele rodar. Quando ele terminar esses cálculos, eu volto e calculo as bandas, ok? Então vou dar mais uma pausa e a gente volta daqui a pouquinho. Pessoal, estamos de volta. Já acabou de calcular. Então olha aqui, ele calculou. Bora ver quanto tempo ele levou. Tá, ele fez o cálculo. Vamos ver aqui. 5 horas e 37, 5 horas e meia ele levou para calcular. A magnetização total 0,65, tá? Ele achou para esse caso. Então 0,65 a 1789. OK? Então vamos calcular o arquivo de saída, todas as funções de onda, você está vendo aqui. As várias funções de onda que ele calculou, certo? Então bora fazer agora o cálculo da banda. Então vamos calcular todos esses caminhos aí. Então vamos lá. Então abrir terminal. Então eu vou calcular um pw. Ponto x. Então ele está calculando o arquivo de saída. Então bora dar uma olhada. Então ele começou a calcular arquivos banda. Então tá aí, tá calculando todas as 71. Ele identificou, certo? Então vamos deixar ele calcular. E quando ele terminar de calcular, a gente volta e faz o cálculo de bandas para cada um deles, up e down, beleza? Então é isso aí, pessoal. Vou dar novamente mais uma pausa e a gente volta com o final do resultado. Pessoal, estamos de volta com mais essa parada. Ele terminou os cálculos, vamos ver o resultado. Então ele calculou aqui, levou 28 minutos para fazer esses cálculos, tá? Então ele calculou as bandas. Então eu fiz o cálculo de bandas. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai calcular as bandas up aqui dentro e down, ok?
Então vou abrir aqui o terminal. Então a gente vai fazer isso. Então vou pegar somente as bandas app, ele vai extrair de lá de dentro dos resultados, certo? Então ele vai pegar aqui os resultados, vai fazer essa extração. Se você olhar, ele está gerando vários arquivos aqui, ó. Wrap, tá aqui o arquivo. Deixa eu ver se ele acabou. Tá fazendo. Então ele está gerando vários arquivos. Ó, já está colocando todos os arquivos para ser gerado no plot, certo? Então ele está fazendo isso e está gerando o arquivo de saída out. Então a gente pronto, terminou. Então tá aqui wrap, aqui o out, viu? Ele pegou todas. Deixa eu voltar aqui. Que ele pegou as simetrias, os pontos de alta simetria. Tá aqui a simetria, né? O grupo de pontos. Então tá aqui. Então ele vai pegar para cada um deles, cada grupo. Então tá aqui, ele está dizendo cada um deles. E aí ele extraiu os resultados somente para o app, ok? Isso até levou 53 segundos. Então vamos lá, vamos extrair agora para o DAO. Alt DAO. Então a gente agora vai extrair este, vamos guardar este arquivo aqui, tá? Que é o que vai interessar pra gente. Este arquivo que tá com as informações de banda. A gente vai pegar, vou explicar logo o plot, tá? O que eu fiz aqui? A configuração do terminal de saída, no caso Arial 12, esse é o tamanho da fonte. Ele vai salvar com o nome de um arquivo PNG, comparação de spins. Eu já tinha aberto antes, então eu verifiquei que o melhor se enquadrava em 5, Y máximo, Y mínimo, Y máximo e 30. Os rótulos, né, os títulos de cada rótulo, então comparação que o spin up, spin down, eixo X, eixo Y, energia. E eu coloquei aqui, ó, aonde vai cada símbolo. Então o que eu fiz aqui? Deixa eu pegar o arquivo, vamos pegar em AppDat AppOut. Vamos pegar esse aqui. Deixa eu pegar ele aqui. Então olha aqui, ó, 0 0 0,86 0,86 1.5731 274. Então eu coloquei aqui, ó, 074 3.07 3.07 e 4.13 4.13 tá aqui. Então eu coloco esse cara. Então ele vai gerar, eu estou dizendo que vai ser vermelho spin up e azul spin down. E ele está plotando de 0 ao último valor, que é esse aqui, 4.13. Y máximo, Y mínimo, linha, spin up, linha, spin down, ok?
Então isso que eu estou fazendo aqui. Vamos ver se acabou. Acabou. Então bora fazer o que agora? Bora plotar esse cara. GNU plot. Plot. Então ele plotou aqui o spin, tá? Opa. Então como é que ficou? Você tem o vermelho spin up e o azul spin down. Então você vê que existe sim uma influência, uma discrepância em regiões que, quando você faz comparações com o spin up e spin down nas bandas de energia. Cara, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Eu passo por aquele, como o cálculo demora muito, então eu vou apenas no que eu quero. Então se der para você dá uma pausa, ver o que eu fiz, e aí a gente vai mostrando como é que a gente está fazendo esse cara. Tem outros manuais, já falei, tem outros manuais na internet. Você pode verificar isso na internet, como é que o cara fez devagarzinho para essa comparação de spins up e down nas bandas. E aí você vem e acompanha o meu aqui, tá? Então vai lá, aperta, deixa um like, porra, tô parecendo aqueles caras de youtuber, porra. Mas vai lá, cara, dá um like porque tem pouca coisa em português e eu tô tentando fazer isso pra ajudar a galera, falou? Então é isso aí, gente, até mais, valeu!